Olá, meu amigo, minha amiga, guerreiro, de mais um encontro para a gente destrinchar, te ajudar nessa tua caminhada, seja da Polícia Rodoviária Federal, seja da Polícia Federal, duas carreiras lindas, promissoras, sou suspeito para falar. E como a gente vem batendo na tecla, não há melhor treinamento, não há melhor exercício do que você pegar as provas passadas, claro, com uma análise crítica, entender quais os assuntos estão sendo um pouco mais recorrentes e resolver, lembrar qual é a característica da Sebrasp, como se resolve questões Sebrasp e lembrar para você que está focado em segurança pública federal, né? Que aí os dois tops são a Polícia Federal, né? Os concursos maiores, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O estilo de prova, eles estão praticamente o mesmo. 120 questões, certo, errado. Por isso que a gente vem cada vez mais é o quê? Explicando para você pontos em que o Sebrasp ele é mapeável, o que o Sebrasp repete, né? Você tem que entender o que ele mais cobra. Então a gente vai te lembrar rapidamente no início da aula, depois agora a gente já vai fundo resolver essa prova de 2013, para você entender o quê? Técnica de prova e se adequar à aplicação, né? Aplicação do conteúdo na resolução das questões. Vamos comigo? Sem desânimo? Ok. Lembrando das ferramentas, são ferramentas realmente estratégicas, pessoal. Priorização de temas é o quê? PRF muito variado, muito salpicado os temas. Mas tem lá, ó, probabilidade com uma certa recorrência, geometria plana, combinatória, conjuntos, porcentagem. E eu dou um destaque especial aí, ó. Cadê, ó? Funções. Vamos lá. Cadê aqui? Cadê funções? Aqui, ó. Funções e inequações. Funções e inequações. Tem caído muito, de uma forma geral, em todas as provas de matemática, PRF recorrente. Primeiro grau e segundo grau. Ok? Então vamos lá. Ordem das matérias, já falei. Mesclar matérias de raciocínio com matérias de memorização. Fazer essa mescla na hora da prova. A técnica da leitura, ir direto no item e depois você construir o teu caminho da resolução do item para o enunciado. É mais proveitoso. Prova por absurdo, em algumas questões, você parte de que ela pode ser errada e tenta provar se isso é possível ou não. Técnica do valor aproximado, o valor que é dado no item se aproxima muito da solução real, daquele número que vai dar na solução desse item, desse exercício. Técnica de chute 50 por 50-50. A live de Mapeando o SESP fala muito disso. Lembrando que a SESP gosta de equilibrar, né? Metade de certos, metade de errados. Claro, sempre um pouquinho para um pouquinho para outro no geral. Ok? Priorização de temas, volta a falar, muito salpicado, então a gente não tem como fechar, que nem lá na Polícia Federal. Pô, o primeiro assunto é argumentação lógica, o segundo, equivalências e negações. É difícil, a PRF
salpica um pouquinho, então a gente vai resolvendo as questões e vai lembrando que aquilo cai um pouquinho mais, ok? Mas cada vez mais os concursos se alinhando, PF, PRF se alinhando no modelo de prova. Isso é bom para você. Você, na medida do possível, tenta estudar para os dois. E agora vamos, né, para o chão de fábrica, vamos para o pau, vamos resolver a questão. Primeira questão falando de regra de três, ok? Cuidado com algumas regras de três, por mais simplórias que pareçam, ela pede que você resolva ela em duas etapas. Primeiro até um certo momento, até uma certa data, e depois calcular ali uma variável que falta, ok? Vamos lá. Eu vou direto no item, vamos ler juntos. Ó. Se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários e no início do quinto dia 2 operários abandonarem a equipe, aí já demonstra uma característica que seria o que mais pode complicar a tua vida da regra de três. É o quê? Acontece de no meio operários saírem, máquinas quebrarem, alguém ser demitido, ele provoca uma mudança. Então a gente tem que fazer em duas etapas, né? 2 abandonaram a equipe e não forem substituídos. Então essa perda ocasionará atraso de 10 dias. Opa! 10 dias. Vamos lá, ó. Vamos botar aqui. Opa, opa, opa. Não, contorno não. Volta, tá aqui. Vamos lá. Importante esses 10 dias? Sim, é o foco do teu raciocínio. Esses 10 dias é o foco do teu raciocínio. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Opa, caiu, caiu, não tem problema. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer uma análise até o quê? Até onde houve essa mudança, que é o quê? O fim do quarto dia. Olha lá. Vamos pegar o enunciado total para a gente ter um raciocínio bem completo. Considerando que uma equipe de 30 operários, igualmente produtivo, construa uma estrada de 10 quilômetros de extensão em 30 dias. Julgue os próximos itens. O que que a gente vai fazer? Lá no item 16, a gente entendeu que ocorre o quê? Ó, no início do quinto dia. Vamos fazer uma análise até o fim do quarto dia? Vamos. Vamos escrever assim, ó. Opa, não. Esse aqui não tá legal. Tem. Vamos ver se a gente bota um azul aqui. Pronto. Até fim quarto dia. Até o fim do quarto dia, o que que acontece? A gente vai entender, pessoal, o quê? O que que foi feito, né? Para a gente entender essa mudança de operários, vai interferir na quanto a obra ainda precisa andar. Claro, vai interferir no tempo, né? Mais operários, menos operários, depende se é inversa ou diretamente proporcional. O que a gente pode fazer, ó? Sim, ó. O que que ele fala lá, ó? 30 operários igualmente produtivos constroem uma estrada de 10 quilômetros de extensão em 30 dias. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos saber o que que esses 30 operários fizeram até o fim do quarto dia.
Aqui, ó, eu posso colocar, pessoal, se quiser colocar diferente, né? Um X aqui, até o fim do quarto dia. O que que vai acontecer aqui? Ok? Vamos tentar fazer aqui do lado para ficar mais organizado, ó. Eu posso omitir a lacuna, a variável de operários? Posso, não preciso colocar na minha proporção. Por quê? 30 em cima e 30 embaixo. Não importa se vai ser direto ou inversamente proporcionais. 30 sobre 30 vai dar 1, não vai interferir em nada. Então, esse aqui eu posso esquecer. O que que você vai fazer? Prof, preciso verificar se essas grandezas, quilômetros construídos e dias e tempo é direto o inverso. Gente, grava alguma coisa. Tempo é uma grandeza que, na maior parte do tempo, ela é inversamente comparada à maioria das grandezas, ok? Então toma cuidado com isso. Como é que é a regra das setas, Cadu? O que que você faz? Ó? Vamos colocar aqui uma seta diferente, uma seta verde, onde tem o X. Onde tem o X é onde você quer. Então você vai comparar. Para eu fazer mais quilômetros, eu preciso de mais ou menos tempo? Para fazer mais quilômetros de extensão de via, né? Eu preciso o quê? Mais tempo. Então, se eu coloquei uma setinha para cima, o outro eu coloco uma setinha também para cima. Então, quando eu for armar a minha proporção, o que que eu faço? 10x igual a 30 sobre 4. Ok? Então, ó, já te provei, já te expliquei que você pode fazer essa simplificação aqui, ó, esse zero com esse zero. Então, o que que vai acontecer? X igual a 4 terços de quilômetro. Beleza? Olha só a análise muito importante. Foram feitos 4 sobre 3 quilômetros, né? 4 terços de quilômetros até o quarto dia. Mas a pergunta é o que, ó? Eu tenho que entender esses dois operários abandonando, vão ficar 28, o quanto eles vão demorar para fazer o que falta. Ah, então eu tenho que entender que falta o quê? Tenho 10. Já fiz 4 terços, né? Pessoal, quanto falta para 10? Te ensinar uma coisa, né? Vou colocar aqui em cima, depois eu vou apagar. Se esse 10 eu representar assim, ó, 30 sobre 3, menos os 4 terços, eu vou perceber que faltam 26 sobre 3. Então, falta 26 sobre 3 quilômetros, ok? Posso apagar aqui. Pronto, você já sabe quanto falta. Então, pós quarto dia, o que que vai acontecer? Você sabe o seguinte: teu primeiro grupo de dados permanece, que 30 operários fazem 10 quilômetros
em 30 dias. Agora você quer saber, depois da mudança, iniciando o 5º dia, só tem 28 operários. O quanto esses 28 operários vão fazer, né? Quanto tempo eles vão ter que fazer? 26 sobre 3 quilômetros. E aí, vou usar o nosso saudoso Y. Beleza? Beleza. E aí, o que eu faço? Faço aqui rapidamente, ó, a análise de, direta e inversamente proporcional, ó, regra das setinhas. Setinha onde tem a variável para cima. Agora eu comparo com as outras variáveis. Se eu tenho mais operários, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? É inverso, né, pessoal? Se eu aumento a força de trabalho, normalmente eu faço em menos tempo. Então, elas são inversas. Então, aqui nos operários, coloco uma setinha para baixo, para saber o quê? Que elas são inversas. Inversa. Inversamente proporcionais. E lá os dias, o tempo e os quilômetros? Você já fez em cima. Para mais quilômetros de via, eu preciso de mais tempo. Então, as setinhas são para o mesmo sentido, ok? Como é que eu armo isso tudo? Assim, ó. 30 sobre y. Agora eu vou para a extensão de via feita. 10 sobre 26 terços. É a mesma coisa que repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E agora vou para a variável operários. Ok? Eu inverto. Normalmente seria o quê? 30 sobre 28. Como é inverso, vai ficar o quê? 28 sobre 30. Show de bola. Ó, 3 vezes 10, 30. Cortou com esse 30. Já ajudou demais minha vida. 28 por 2, 14. 26 por 2, 13. Já melhorou? Já melhorou. Posso simplificar lá os antecedentes, são os que estão em cima? 30 com 14? Também posso simplificar. Por 2 dá 7. Por 2 dá 15. Então, quanto é que ficou essa brincadeira? Vamos lá. Ficou 7 vezes o y, 15 vezes 13. Você faz aqui rapidinho, aqui do lado, ó. Sem medo de ser feliz, ó. 3, 5, 15, 4, 195. E quando você faz esse 195 por 7, daqui, ó, 2, 7, 14 para 19, 5, baixa o 5, aproximadamente 7 vezes 8, 56. Então, você pode falar que esse y é aproximadamente 28 dias. O que quer dizer isso? Olha só. Olha como é que você vai construir a sua resposta. O item fala atraso de 10 dias.
Inicialmente, a obra está programada para 30. Então, vamos ver quanto dá de atraso. Então, até o quarto dia, eu já sei. Foi lá, até o fim do quarto dia, que é a minha primeira análise. Então, dá 4 dias, mais, com todas as mudanças, saindo operários, né? Calculando o que falta para fazer, deu mais ou menos 28 dias. Somar tudo deu 32 dias, aproximadamente. Então, o que duraria 30, com as alterações, vai durar 32. Não é atraso de 10 dias, é atraso aproximadamente de 2 dias. E aí você marca lá tranquilamente. Errado. Beleza? Dá um trabalhinho, por quê? Você tem que dividir a regra de 3 em 2 etapas. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. Se ao iniciar a obra designada. Não, se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe com 90 operários igualmente produtivos, desempenho igual aos do operário inicialmente falados, né, da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo previsto. Pessoal, vamos lá, ó. Primeiro grupo de dados é o mesmo, ó. 30 operários, 10 quilômetros, 30 dias. O que ele falou que vai acontecer? Mais 90 operários. Então, foi para 120 operários. Ele quer saber o quê? Fazendo a mesma estrada de 10 quilômetros, quanto vai dar isso de tempo? Vamos ver quanto vai dar isso de tempo. Né? Porque ele fala lá que vai ser concluída em menos de 1/3 do tempo previsto inicialmente. Setinhas é simples, ó. Onde tem o X, setinha para cima. Preciso comparar a variável de extensão de estrada? Não, que é 10 em cima, 10 embaixo. Não importa se vai colocar 10 em cima, 10 embaixo ou vai inverter. Então, não tem necessidade de usar esse daqui. Tenho necessidade de comparar operários. Mais operários vão demandar menos tempo? Sim, inverte. Coloca uma setinha invertida porque é inversamente proporcional. E aí você deita e rola. É só armar a sua proporção. Primeiro a variável, fração da variável 30 sobre x. E lá no 30 e 120, já que tem que inverter, 120 fica em cima, 30 fica embaixo. Beleza? Então vamos lá. O que você sabe disso? Que simplificando, 120 por 30 dá 4. Então o teu x, o que ele é? 30 sobre 4. Então, pessoal, olha só. O 30 é o inicialmente previsto. Então, o novo tempo é o inicialmente previsto sobre 4. E ele fala o quê? Em menos de 1/5. Pessoal, comparação de frações. Se eu divido mais, é menor, né? Menos de 1/5 não pode ser 1/4. 1/4, que está explicando isso aí, ó, 30 sobre 4 é o quê? 1/4. 1/4 é maior do que 1/5. Cuidado, hein? Errado.
que ele falou está errado. Balas. E agora gráfico. É bom em gráfico? Vamos lá. Vamos direto no item para a gente não ficar patinando, para a gente já construir o nosso caminho de raciocínio mais sólido. O 18 fala a média do número de acidentes, média, oba, lembro de média aritmética, média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados. E você tem que entender qual a diferença de média e mediana. Média é o valor médio. Soma todo mundo e divide o quê? Pelo número de observações dos dados ali. 2000 e a média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010. Então a gente vai pegar ali de 2007 a 2010. Primeiro a média, depois a mediana. A mediana é o valor médio. Então vamos lá. 2007 a 2010. Não vai dar tanto trabalho, não. Aqui. Média a gente pode representar assim. Então é 7, 8, 9, 10. 4. 7, 8, 129, 141. 129, 141. 159, 183. Por 4. Não é isso que ele está falando? 7 a 10. 7 a 10. Então vamos calcular isso aqui, ó. Primeiros dois aqui, ó. 129, 141 dá 260, 270. Foi esse? Foi esse. Os outros dois dá 9, 3, 12. Foi 1. 8, 5, 13, 14. 342 por 4. E aí, vamos lá? 2, 4, 7, 11, 3, 5, 6. 4. Ele pega aqui do lado, aqui, ó, faz tranquilamente. 1, 2. 1 vezes 4 para 6, 2. Baixa o 1, fica 21. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. 153. A média do número de acidentes no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentada no gráfico. Dados apresentados no gráfico. Voltamos do gráfico. Achamos 153. Ok? Apresentada no gráfico, pessoal, é o quê? Tudo, ó, inferior à mediana de sequência de dados apresentada no gráfico. Gráfico é tudo, 2005, pelo que eu entendi aí, 2005 a 2011. Qual é o valor que está no meio? 141. Opa. O 153 não é inferior. Não é inferior. Ok? Não é inferior.
19. Os valores associados a 2008, 9 e 10 estão em progressão, estão em PA. Vamos escrever aqui rapidamente, ó. 8, 9, 10. Para estar em PA, o que tem que acontecer? Soma constante. Soma constante. Somar um valor constante. Então, eu sei que 2008, 141. 2009, 159. E 2010, 183. Vamos lá. O que aconteceu? De 141 para 159. Constante não é constante, né? O valor somado aí foi o quê? 18, né? 141 mais 18 não dá 159? Tá. O detalhe é o seguinte, para que fosse PA, tem que ser constante, tem que somar 18 de novo. O problema é que é somado 24. 159 mais lá os 24 vão dar os 183. Então não é constante, não é constante, não é constante. Então isso daqui, errado, errado. Não é uma progressão aritmética. Progressão aritmética, característica marcante, é uma sequência de números em que a razão aritmética, em que é somada ao termo anterior, é constante. Beleza? Errado o 19. O 20. O número de acidentes ocorridos em 2018 foi pelo menos maior que o número de acidentes de 2005. Ele quer comparar 2005 a 2008, desculpa, 2005 a 2008. O 5 é 110 e o 2008, olhando no gráfico, é quanto? 141. Vamos lá. Então você tem um pouquinho de dificuldade em entender isso, ó. Como é que eu calculo acréscimo, né, incremento em porcentagem ou decréscimo em porcentagem? Primeiro eu tenho que saber o valor, o aumento absoluto. O que é o aumento absoluto? Um número menos o outro, o maior menos o menor. Pego lá o 2008, diminuo de 2005. Dá o quê? 31? Pronto. Para eu saber esse aumento em percentual, eu tenho que pegar esse 31 e dividir pela minha referência. Cuidado com isso. Ele fala lá, o número de acidentes ocorrido em 2008 foi pelo menos 26 maior do que 2005. Então, 2005 é da onde eu parti. Então, eu pego a minha diferença absoluta entre os anos e divido com a minha referência, que é da onde eu parti. Se eu quero uma porcentagem de algo, eu tenho que dividir lá pelo algo, que é o 110, ok? Ajuda os universitários, se você dividir isso aí, vai dar aproximadamente 28, 0,28, ou aproximadamente 28%. 28%, pelo menos 26 maior? Sim, 28 é maior do que 26. Então aqui ele foi certo. 28% maior do que 26%. Ou 26% ou mais, deu 28, beleza, tá dentro.
Vamos lá? Pessoal, atenção total. Para tudo, respira, olha para o teto. Função. Não tenha trauma de função. Vamos fazer alguns exercícios rapidinho de função para você perceber que não tem nada de bicho de sete cabeças. Principalmente função do primeiro grau, que é linear. Função do segundo grau, parábola. Vamos que vamos. Os cálculos nunca são mega ultra complicados. Se teu cálculo complicar demais, suspeite que o carro saiu da estrada ali. Não é esse caminho. Vamos lá? 21 fala a diferença entre a previsão para o número de acidentes em 2011, feita pelo referido modelo, e o número de acidentes ocorridos em 2011, dado no gráfico, é superior a 8.000. Diferença entre o número de acidentes feita no modelo e o número de acidentes ocorrido no gráfico. Vamos lá, vamos olhar. Gente, olha só que interessante que vocês têm que entender isso daqui, ó. Preciso. O que o problema fala? Vamos ter que ler o problema. Considere que, em 2009, tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano T, T é o tempo, seja representado pela função f de t é igual a t mais b, uma função afim, uma função de primeiro grau. Beleza? F de 2007, quando eu coloco no tempo lá 2007, número de acidentes 129.000. Quando eu coloco F de 2009, número de acidentes 159.000. Então, se é uma função, vamos ver se eu não posso fazer isso aqui, ó. Opa, volta. Vamos lá. Faço um gráfico aqui, ó. Aqui é acidentes. Aqui é o tempo. Beleza. Então, ele me deu o quê? 2007 e 2009. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó. Aqui. Como se fosse 2007. E aqui como se fosse 2009. E aqui do outro lado, 129.000. E aqui 159.000. Eu vou juntar esses pontos. Por quê? Ele fala quando o tempo é 2007, o número de acidentes é 129. Então, eu estou aqui nesse ponto aqui. Vamos colocar preto, que é melhor. Aqui. Aqui é um ponto. E aqui? Outro ponto. Com dois pontos, eu defino uma reta. Se eu defino uma reta, eu defini minha função. Então, minha função está aqui, ó. Vamos lá, vamos botar agora um diferente aqui. Tá, vamos botar um mais claro aqui. Função, ela está aqui, ó. Pã, pã. Ela está aqui. Então, ele quer saber o quê, pessoal? Quer que você marque aqui, ó. O 2011, o que que vai acontecer? Que está mais ou menos aqui. Pessoal, função linear. Então, o que que acontece? O coeficiente angular é o mesmo. De 2007 para 2009, 2 anos. 2009 para 2011, 2 anos. A variação foi a mesma. Então, a variação foi constante do t, que seria o x. Então, a variação lá no y vai ser a mesma também. Não precisa pensar. Opa, volta.
certo. Aqui. Mais ou menos aqui. Beleza? Então, o que que acontece, pessoal? Olha só. Se aqui eu tive uma diferença de quanto? 30 mil, de 129 mil acidentes para 159 mil, se eu tive variação de ano de 2 anos, continuou, então a variação de acidentes vai ser a mesma, vai continuar também. Então, esse ponto aqui vai ser o quê? Os 159 mil mais os 30, que vai dar 189 mil. Esse 189 mil é o que está lá no gráfico? Vamos ver. 2011, 189. Igual, pessoal. Igual. O que que esse 21 fala? A diferença é superior a 8 mil. Não existe diferença, é igual. O que é calculado de acordo com essa função de primeiro grau que me dá o 21 é igual ao que está lá no gráfico. Então, nem pensa. Errado. O valor da constante A em FT é superior a 14.500. Olha só como a gente pode resolver isso de forma bem tranquila. Sabendo explicitar, sabendo escrever o que é uma função de primeiro grau. A gente vai escrever o quê? Ó? F de 2007 é 129. Agora a gente substitui isso. Onde tem o tempo, a gente vai colocar 2007. A gente vai falar assim, ó. 2007 A mais B igual a 129 mil. E a gente vai fazer a mesma coisa com outra função, que é 2009. 2009A mais o B, que é a mesma função, 159 mil. Opa, tem um sistema que apareceu B na primeira equação, B na segunda equação. O que que eu posso fazer na manha do gato para que esse B suma? Vou pegar a de baixo e vou subtrair a de cima. Então, o que que eu faço? A equação de baixo menos a equação de cima. 2009A menos 2007 dá 2A. B menos B, cortou. 159 menos 129 mil, a gente viu que a diferença entre eles é 30 mil. 30 mil por 2, fim de papo. 15 mil. 15 mil é superior a 14.500? É sim. É sim. Nessa a gente marca certo e segue o baile. E agora, para a gente fechar tranquilamente essa aula, vamos falar de função do segundo grau. Cai demais, pessoal. Concurso que está no conteúdo programático, função do segundo grau, aparece lá na tua prova, aparece na tua prova. Vamos, primeiramente, para o item. O nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea na referida pessoa ocorreu num tempo T1 e fala que esse T1 é maior que 18 horas. Vamos entender a historinha. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea é em gramas por litro de uma pessoa em função do tempo, em horas, seja expresso por N. Essa expressão aí, que é uma equação do segundo grau. Por que, Cadu? Porque a variável T está elevado a 2, ao segundo grau. Parábola, lembra disso.
Considere que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de T igual a T0, né? Partindo de um estado de sobriedade, que tenha parado de ingerir bebida alcoólica em T1, T igual a T1, voltando a ficar sóbria em T igual a T2. Considere, por fim, a figura acima que apresenta o gráfico da função n, que é a função do segundo grau lá, para o t pertencente ao intervalo, né, de T0 a T2, com base nas informações e tomando 24,3 com valor aproximado de raiz de 589. Opa, suspeito que esse 589 seja o nosso delta da nossa equação. Ele quer o nível de concentração mais alto na corrente sanguínea. Então, pessoal, entenda uma coisa. Nível de concentração mais alto está aqui no vértice. Nunca esqueça as coordenadas do vértice. O x do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Como é que a gente sabe que ele está pedindo o x? Porque o x é onde está o eixo x das abscissas. Horizontal, T. Ele está pedindo T, ele está falando de T. Então, é a coordenada menos B sobre 2A. O que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Ele quer isso aqui, ó, o x do vértice. Onde a concentração é mais alta, qual é o tempo? Menos B sobre 2A. Ô, prof, só que tem esse menos 0,008 multiplicando toda a equação do primeiro grau. Eu posso desconsiderar esse coeficiente aí, porque como o coeficiente multiplica o B, como o coeficiente multiplica o A, quando eu divido, né, o termo de B sobre o termo de A, ele vai simplificar. Então, eu posso pegar simplesmente aqui o 35 e o 1. Então, vai ficar assim, ó. O menos 35 vai virar 35. E o 2 vezes 1 vai virar 2. Então, aqui vai ficar 17 horas. Opa! E aí, que daí? 17,5 é maior que 18? Não, não. Na concentração mais alta, lá no topo da concentração de álcool, o tempo foi 17,5, que é menor do que 18. Ele falou que é maior. Não. O nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por pelo menos 23 horas. Vamos lá. Existe uma função, segundo grau. Qual é? Vamos copiar. Aqui, ó. Opa. Vamos colocar azul. O N é menos 0,008. T2 menos 35T. Mais 34. Beleza. Então, essa é a função. Essa é a função que gere essa parábola, esse desenho da parábola. Ele está falando que o nível de concentração. Então, o nível de concentração é dado pela própria função, pelo N, por pelo menos 23 horas. Então, o que a gente vai fazer? O nível de concentração foi superior, inequação. Então, a gente pega a função, né? Seria o valor do y, grosso modo falando, coloca assim, ó, superior a 1. Ok? E aí resolve essa inequação. Simples assim.
A função foi superior a 1. E a gente vai achar o valor de t. O intervalo de t em que essa concentração é superior a 1 grama por litro. Vamos lá. Para assumir esse 0,08, o que a gente pode fazer? Não vamos multiplicar por menos, não, para não dar problema. Vamos multiplicar por 1000, pode ser? Por quê? Porque vai ocorrer o seguinte, ó. Vão dar 3 casas, aqui vai ficar menos 8. Opa. T2 menos 35T mais 34. Maior, e aqui do outro lado vai ficar 1000. Beleza? Vamos lá. Posso dividir os 2 por 8? Posso sim. O que vai acontecer? Aqui vai ficar menos 1. E aqui vai ficar 125. Ok? Multiplico esse menos 1 aqui para eu melhorar essa inequação. Vai ficar menos T2 mais 35T menos 34. Já pego esse menos 125, coloco para cá, maior do que zero. Junto o 125 com o 34 vai ficar assim, ó. Opa, menos 159. Resolvo essa inequação. Agora vamos resolver de uma forma um pouco mais simplória, né? Porque aqui a gente está meio do intermediário para o avançado. Então não tem jeito, pessoal. Você vai ter que resolver essa função, vai achar as raízes e depois vai estudar o sinal. De acordo com essas raízes, quando que a função será positiva, será maior que zero. É assim que se resolvem equações do segundo grau. Aqui, ó, só vou colocar aqui do lado, o teu delta B2 menos 4AC, já te deu a dica, né? Ele falou lá, ó. Cadê? Não, aqui, ó. 589 vai dar isso mesmo. Se você calcular, ó, teu delta vai dar 589. Então, logo, resolvendo essa equação, o que você vai fazer? Bhaskara, né, pessoal? Fórmula de Bhaskara. Raiz igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos 35, mais ou menos a raiz de 589, ele deu uma aproximação 24,3. Sobre 2A menos 2, ok? Fazendo os devidos cálculos, o que acontece? Lembrando que o T1 é um tempo menor e o T2 maior. Então, o que vai acontecer aqui, ó? T1, realizando esse cálculo, vai dar lá o 5,35 e o T2 vai dar 29,65. Ok? Qual é o gráfico disso aí? É o que está lá, né, pessoal? Assim, assim. Para ele ser positivo, é o quê? Aqui, né? Aqui, ó. Aqui que é positivo.
Positivo ele vai ser o quê? Entre as raízes. Entre as raízes é o delta. Quando eu falo delta, é o quê? A diferença entre as raízes, né? A diferença aqui, ó, só para você entender que é a diferença. É aproximadamente 24,3 horas por 24,3 horas, a concentração vai ser superior a 1 grama. Pelo menos 23? Opa, legal. Concordamos. Ufa, ufa, hein? Inequação. A inequação passa por resolver a equação, acha as raízes, estuda o sinal. Como o coeficiente A é negativo, ela tem máximo, ela tem esse desenho, a parábola, tem máximo. Então, para ela ser positiva, são valores que estarão entre as raízes. Pega uma raiz, diminui da outra, dá aproximadamente 24,3. O valor de T2 é inferior a 36. Pô, a gente já calculou. Olha lá o T2. Tá lá, ó. Opa, tá aqui, ó. 29,65. A vantagem da gente já calcular certinho é inferior a 36. Sim, é inferior a 36. Marcamos certo também. Percebeu que função povoa bem prova de PRF. Já vi que. E outra coisa, pessoal, é um assunto que a maioria patina e perde esse ponto. Então você tem que ir aí, ó, pegar os pontos das pessoas que estão perdendo. Então você não pode fazer o que todo mundo está fazendo, você vai fazer o que todo mundo está fazendo e um pouco mais. Um pouco mais. Você quer o teu cargo. Você não está brincando de estudar. Você quer o teu nome lá no Diário Oficial. Então a gente tem que ser um pouco mais agressivo, tem que estudar um pouco mais do que os outros. Matemática, raciocínio lógico demanda uma voltagem um pouco maior do que o cérebro. Beleza? Por isso que a gente finaliza falando lá, desejando bons estudos a você e dando o Instagram, se quiser seguir, de vez em quando eu posto alguma coisa, às vezes eu não posto, tenho trabalhado demais. @matemática com K, Instagram. Lembrando da frase de Theodore Roosevelt, é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem sofrem muito e nem gozam muito, e vivem nessa penumbra cinzenta e não conhecem a vitória ou a derrota. Batalha, perdure que tua hora vai chegar. Seja na PF, seja na PRF, ou seja num concurso degrau que você passou para ter um pouquinho de paz, para daqui a pouco passar na PF, na PRF. Beleza? Cadu Araújo, agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade. Grande abraço e bons estudos.